Tudo bem, turma? Conforme prometido, vou fazer a leitura aqui do livro, um trecho, né, um capítulo aqui que chama Cristóvão Colombo Chega à América, do livro de história, tá? Vou ler, né, contextualizar aqui. Leitura sempre é bom, gente. Vamos ler, tá? Então, todo mundo lê, inclusive eu. Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa saga, né? A saga que foi essa intromissão da Europa com esse continente que chama-se América, que compõe a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E que se tem registrado, assim, que essa iniciativa de colonização veio através desse primeiro contato. Outros houveram, mas não foram registrados. Então esse aqui que é a chegada de Cristóvão Colombo lá nas Antilhas, né, na região da América Central. Então vamos lá. Cristóvão Colombo, ele nasceu em 1451, morreu em 1506. Navegador e comerciante italiano de Gênova, fez uma jornada em 1492 que deu início a um contato duradouro entre América e Europa, mudando o mundo. Quando zarpou, Colombo esperava chegar até a Ásia, já que nenhum europeu da época sabia que existia um continente inteiro bloqueando essa rota. Quando chegou a uma ilha nas Bahamas, depois de navegar 5 semanas, ele acreditou haver alcançado alguma parte da Indonésia. A partir de lá, ele continuou a explorar o Caribe, visitando Cuba, São Domingos e várias outras ilhas. Defrontou-se com uma resposta, em sua maioria pacífica, por parte dos nativos, que observou poderem ser bons servos e escravos. Também percebeu suas joias de ouro e levou amostras do ouro local, bem como alguns nativos prisioneiros de volta à Europa. Colombo retornaria ao Caribe em outras viagens, levando consigo inúmeros visitantes e colonizadores europeus. Você vê que a iniciativa era essa. Já começou roubando ouro, escravizando as pessoas, sequestrando, levando para a Europa. Então, essas pessoas que até hoje nos atormentam, teve esse tipo de princípio desde esse primeiro contato. Quando os nativos, os indígenas, os povos que existiam aqui foram totalmente tentaram ser bons anfitriões, assim, e receber essas pessoas, inclusive fornecendo alimentos para abastecendo as naus que estavam todas vazias, 5 semanas de comilança, imagina, né? Eles abasteciam essas naus e levavam alimentos daqui para retornar à Europa. Toda essa regalia que eles deram, eles tratavam os caras assim, dessa forma, com esse olhar já de querer tornar escravo, levar para sequestrá-los, levar o ouro, para, olha, tem ouro aqui e tal, para já desde cedo explorar. E logo no primeiro contato você vê que foi uma situação de exploração. Isso está aqui nesse livro, aqui, contextualizado nesse livro, né? Então, motivações para explorar, é a parte 2 do texto, né? Os governantes e mercadores da Europa Ocidental queriam explorar o Atlântico, sobretudo por razões econômicas. As especiarias que não podiam ser produzidas na Europa por causa do clima, como canela, cravo, gengibre, noz moscada e pimenta, eram valorizados não só pelo seu sabor, mas também por seu uso na preservação dos alimentos, porque não havia geladeira, tá, gente? Então esses elementos eram conservantes, sal, canela, pimenta, que conservavam o alimento, né? Cravo, doce, né? Sempre. Você tem o doce da vovó, aquele que põe cravo, para ter é o elemento que desconserva desse doce, né? E também havia um mercado muito interessado em bens de luxo, como seda e pedras preciosas, mercadorias que vinham principalmente de ilhas da Indonésia, como as Molucas, conhecidas na Europa como as Ilhas das Especiarias.
Trazer tais mercadorias pela Ásia por terra era difícil e perigoso devido suas guerras locais, a instabilidade ao longo da rota. Também custava caro, já que durante a jornada os bens teriam de passar pelas mãos de diversos mercadores. Com certeza havia excelentes razões econômicas para desenvolver rotas marítimas, qualquer em uma que pudesse encontrar uma forma mais direta de importar esses bens para a Europa Ocidental. Ficaria bastante rico. A Europa Ocidental ficaria bastante rico. Outra razão para os europeus começarem a explorar rotas marítimas no fim da Idade Média era para investigar a possibilidade de estabelecer colônias europeias na Ásia. Elas poderiam não só funcionar como entrepostos comerciais, mas também como base para missionários que poderiam converter os locais ao cristianismo, né? Isso foi houve sempre essa intenção de conversão, né? Até hoje, né? Tem essa ideia que a gente tem que ser convertido a algum tipo de religião, né? E eles achavam que isso poderia reduzir o risco premente do islamismo. Já tinha aquela confusão entre o mundo muçulmano, o mundo cristão, né? Esse dualismo, né? E competitivo, em vez de ser um dualismo aceitável, tolerante, né? Sabendo que essas coisas nos enriquecem, né? Mas já tinha aquela coisa de ranço, né? Nos séculos 14 e 15, espanhóis e portugueses, ingleses e holandeses desenvolveram barcos e treinaram marinheiros para fazer longas jornadas. Os exploradores usavam vários tipos de embarcações, sendo as caravelas as de maior sucesso. Eram rápidas, leves e fáceis de navegar normalmente. Houve um grande avanço tecnológico nessa época, coincidiu com a época do Renascimento, né? Esse período aqui, né? O período moderno, né? Houve um certo obscurantismo nos séculos passados. Nesse século aqui, a partir de 1420, começou a fazer uma espécie de renascimento das ideias. O homem passou a ter um fator de centrismo, né? Apesar que nesse período ainda tinha o Deus como fator central do universo, mas o homem começou a ter essa ideia que culminou que é hoje esse princípio de antropocentrismo, né? Mais adiante a gente vai discutir sobre essa situação. Então vamos lá. Os exploradores, embarcações e tal. Caravelas eram rápidas e normalmente equipadas com. Então essas caravelas eram rápidas, leves, fáceis de navegar normalmente, equipadas com um mix de velas quadradas e triangulares. Essas últimas tornavam possível navegar contra o vento, permitindo aos exploradores avançar mesmo em condições desfavoráveis de ventos, né? Elas também usavam a nau, um barco maior, mas similar. Em sua primeira viagem de transatlântica, Colombo usou 2 caravelas, cada uma de cerca de 50 a 70 toneladas, e uma nau de quase 100 toneladas, usando capacidade adicional para a carga. Houve um rápido desenvolvimento de habilidades e tecnologias, tanto na construção de navios quanto de navegação. Os navegantes usavam a balestilha, um instrumento básico de visão, e mais tarde o astrolábio marinho para calcular a latitude do barco. Isso era feito medindo ângulos como o ângulo do Sol em relação ao horizonte. Eles usavam uma bússola magnética para a direção, e os seus conhecimentos sobre os mapas, ventos, correntes foram melhorando a cada viagem. Esse desenvolvimento tecnológico foi surgindo a partir das suas experiências exploratórias, né? Navegadores portugueses é outro tema, tá? A gente já está chegando quase concluindo aqui. Os navegadores europeus já haviam navegado pelo Atlântico por várias décadas. Marinheiros de Bristol, Inglaterra, por exemplo, navegavam nos anos de 1470 em busca de uma ilha mítica
chamada Brasil. Já tinha essa intenção, esse termo aí de Brasil, né? O qual achava estar a oeste da Irlanda. Os portugueses estabeleceram colônias comerciais na Madeira e o príncipe Henrique, né, o navegador, né, o nobre português, né, filho do rei de Portugal, João I, comissionou diversas jornadas de exploração dos Açores no século XV. Henrique começou a primeira escola de navegação oceânica como o Observatório Astronômico em Sagres, né? Até hoje existe essa escola de Sagres. Portugal, em cerca de 1418, em Portugal, no ano de 1418. Lá ele promoveu um estudo da navegação, cartografia e ciência. Enviou navios para a costa oeste da África, atraído em particular pelo seu potencial de comércio de escravos e ouro. Já teve essa concepção de exploração, de escravizar as pessoas e extrair, né, extração das riquezas da nossa terra, né, do minério, né, roubando mesmo, né? Quando fala de extração, exploração, não havia pagamento de tirar, retirava e roubava e saía de lá e trazia para Portugal, né? Tanto as pessoas como o ouro, né? Seus barcos foram mais ao sul, estabelecendo entrepostos comerciais ao longo do caminho. Os governantes que seguiram continuavam a financiar viagens. Em 1488, o capitão português Bartolomeu Dias contornou a ponta mais ao sul da África, lá na África do Sul, naquela pirâmide, lá contornou e chegou pela Ásia, contornando essa rota, né? Isso foi Bartolomeu Dias. Pouco depois, outro navegador português, Vasco da Gama, Rei Vasco, liderou o esforço de atravessar, porque o navegante português chama-se Vasco da Gama. A origem do nome do time Vasco da Gama é por causa de homenagem a esse almirante português, nesse período de 1400 e pouco, né? 1500 e pouco. Então, 1490 e pouco, 1500. Então, o Vasco da Gama liderou o esforço de atravessar o Cabo e seguir adiante através do Oceano Índico, ligando a Europa e a Ásia pela primeira vez numa rota oceânica. Então, ele foi o primeiro navegante português, né, Vasco da Gama, que saiu de Portugal e foi até a Índia, né, chegou lá à Índia, contornou isso aí, fez essa navegação. Isso que tem registrado. Eu penso que isso já existia em outras épocas, mas não havia o registro, né, essas coisas não eram documentadas, né, mas foi essa Vasco da Gama foi ganhou esse título de ter sido o primeiro, né. Já que Portugal dominava a rota marítima ao longo da costa da África, seu vizinho rival europeu, a Espanha, precisava achar uma rota alternativa, caso quisesse ter acesso às riquezas do Oriente. Apesar de as pessoas educadas da época saberem que a Terra era redonda, a Terra sempre foi redonda, gente. Ela é realmente redonda, só ver para a Lua, a gente vê o reflexo da Terra na Lua, né? Enfim, isso é coisas sempre existiu na nossa capacidade de visualização. Sempre que cresce esse terraplanismo aí, que é uma coisa idiota, tá, gente? Não vai nessa onda, não. Precisava chamar a ter acesso às riquezas do Oriente. Apesar de as pessoas, eu falei, saberem que a Terra era redonda, não conheciam a existência das Américas. Um caminho alternativo para o Oriente parecia ser, portanto, navegar a oeste pelo Atlântico. Essa rota parecia ser especialmente atraente para muitos navegantes, incluindo Cristóvão Colombo, que acreditava que o diâmetro do planeta fosse bem menor do que realmente é. Em busca de financiamento, em 1485, Colombo apresentou ao rei de Portugal, João II, um plano para cruzar o Atlântico até as Ilhas das Especiarias. João, no entanto, se recusou a investir no projeto. Isso se devia, em parte, de fato, de Portugal já estar explorando a costa da África Ocidental, com algum sucesso, em parte porque especialistas consultores por João estarem céticos quanto à
as distâncias envolvidas. Colombo lançou em sua rede mais além, buscando apoio de cidades marítimas mais poderosas, como Gênova e Veneza, inclusive enviando seu irmão para a Inglaterra com o mesmo objetivo, mas não recebeu nenhum encorajamento. Ele, portanto, se voltou para Fernando de Aragão, Isabel de Castela, os monarcas católicos que governavam a Espanha juntos. A princípio, eles não aceitavam, já que seus consultores de navegação também eram céticos a respeito da distância da rota proposta, mas, por fim, depois de longas negociações, concordaram em financiar a viagem. Garantiu uma nova rota comercial, de certo, traria recompensas materiais. Mas Isabel também viu a viagem em termos de uma missão religiosa que levaria a luz do cristianismo ao Oriente. Sempre teve essa intenção de converter os gentios, né? No caso do Oriente nem eram muçulmanos, né? Mas tinha essa intenção de conversão, né? Mas Isabel também viu, aliás, as mulheres sempre, a Catarina também, que foi de Roma, que fez com que o imperador romano unisse o Império Romano ao catolicismo, foi a terra de uma mulher chamada Catarina, que a gente chama de Santa Catarina. Então, Isabel, você vê que também é uma mulher que tinha essa facilidade de dialogar e convencer, que realmente determina razões extras comerciais, mais espirituais, para que consolidasse essa questão dessa viagem, essa missão exploratória, né? Eram missões exploratórias, né? Mas Isabel também viu a viagem em termos de uma missão religiosa que levaria a luz ao cristianismo no Oriente. Bom, Colombo usava para o oeste, tendo sido prometido o vice-reinado e o governo de qualquer das terras que pudesse reivindicar para a Espanha, mais alguns benefícios, incluindo 10% de todas as receitas geradas, viu? Um comércio, uma troca. Colombo partiu para o oeste em 1492. Visitou a Gran Canária antes de ir, que é uma ilha próxima à Espanha, antes de ir a oeste, vendo a terra 5 semanas depois. Depois de 5 semanas de viagem, ele avistou terra, né? No começo de 1493, voltou à Europa com 2 navios, tendo o terceiro afundado na costa atual, o atual Haiti, e foi devidamente apontado o governador das Índias. É a denominação que dava esse território, Índias, né? A seguida, a expedição de Colombo foi organizada não mais que 7 meses depois. Ele contava com 17 navios carregados com 1.200 homens que fundariam colônias espanholas já no Caribe. Já é essa missão de fundar colônias, de colonizar mesmo, né? Junto com agricultores, né, soldados. Os colonizadores incluíram padres que haviam sido especificamente incumbidos de converter os nativos ao cristianismo. Já tinha aquele elemento de conversão logo no início do colonialismo, né? A conversão religiosa tornou-se parte importante da colonização europeia. Impor a sua própria cultura, exercer o controle sobre os povos recém-colonizados. E essa influência a gente recebe até hoje. A gente somos um povo colonizado, a gente precisa fazer um esforço de descolonizar. Tá? Por isso que a gente tem que fazer sempre essa leitura sempre crítica, bem marcada, para a gente ver como é que essas intenções vieram logo no início, né? Feito de Colombo em 1492, com frequência descrito como descoberta, entre aspas, está aqui no livro, descoberta europeia da América, descoberta europeia da América, né? Essa é uma alegação problemática, não apenas porque Colombo pensou que havia chegado da Ásia, lógico, ele achava que fosse a Ásia, ele foi convertido governador das Índias, né? Mas também porque os vikings da Escandinávia já haviam chegado à América do Norte quase 500 anos, tá vendo? 500 anos antes. Isso foi descoberto recentemente, são vestígios arqueológicos, tá? É um trabalho de arqueologia, que também é um trabalho dentro do contexto histórico, né, que se descobre. Não há descrições escritas,
várias descrições físicas, né, de utensílios, enfim, toda uma característica de uma origem de outro lugar que foi encontrado aqui, tá? Em La Haute Meadows, em New York Fundu, essa foi o estudo, a instituição que descobriu, né? Revelam que eles até tiveram um assentamento lá. No entanto, o povoamento vinca não durou muito e era desconhecido de Colombo e seus contemporâneos. Porém, a jornada de Colombo, em 1492, de fato inaugurou o contato duradouro entre Américas e Europa. A terrível destruição, né, que ele e seus homens trouxeram aos povos indígenas, né, das Índias Ocidentais, que encontrou quando de sua primeira chegada nas Américas, também iniciou um processo de dizimação, né, de dizimar as populações nativas aqui no continente, que continuou por vários séculos, que até hoje esses indígenas são perseguidos, né, não são reconhecidos, né? Até hoje o Brasil, agora já é uma briga já entre nós, né, os brancos, né, achando que somos os magnos, somos os grandes, os grandiosos, e não aceitando o convívio com os indígenas, né? Enfim, é isso aí. Vamos terminar hoje por hoje. 701, vamos estudar, me dê retorno, comentem se gostaram ou não, tá bom? Um beijo, um abraço para todos, é isso aí.